Tem um projeto antigo que seria uma espécie de antídoto para isso daí. Por que não colocaram aí a obrigatoriedade de seguro, como é nos Estados Unidos, de seguro para atividade de possível impacto ambiental? Existia até um projeto antigo, projeto 6259-13, da deputada Sandra Rosato, PSB, está parado lá. Então, porque aí a seguradora entra no circuito, porque se acontecer um sinistro, a seguradora perde. Mas nenhum desses defensores do agro, né, que estão chamando todo mundo aqui de comunista, defende o uso de uma ferramenta que é própria do capitalismo, que é uma empresa de seguro, para que faça o seguro da atividade agropecuária, para atividade mineradora. Não tem seguro. Porque o que acontece? Se dá a autorização, por exemplo, a extração de areia com as condicionantes, a empresa não cumpre condicionante nenhuma, depois vai embora, deixa a área completamente degradada e ninguém paga. Se tivesse uma seguradora, isso não aconteceria. Não acontecia, né? Não acontecia. Nos Estados Unidos, isso vale tanto para empreendimento ambiental como para obras públicas. Ou seja, aquele caso do viaduto que desabou, o caso da ciclovia aqui no Rio também, tempos atrás, com uma seguradora acompanhando a obra, você cria mais o quê? Uma camada de proteção. E o que eles fizeram foi o contrário. Eles acabaram com a proteção. Eu acho que hoje o meio ambiente está por sua própria sorte. Nós retornamos aos anos 70, sei lá. Ou pior. Só para fazer um parênteses aí no que o Saraiva falou, que você falou da questão da cidade, porque a cidade é meio ambiente, né? A cidade é um meio ambiente artificial. Então, os licenciamentos também vão cair nisso. Tanto é que o pessoal, muita gente não sabe. Crime de pichação está onde? Exato. Lei de crimes ambientais. Nossa. Na realidade, isso é um ponto. A gente tem que entender que isso também. Acabar o licenciamento do Brasil. Justamente. Não, eles estão revogando tacitamente. Eles estão revogando tacitamente 90% da legislação ambiental existente. Se a gente for ver, juridicamente é uma revogação tácita. Agora é o seguinte, pessoal. A gente está discutindo isso aqui por quê? Nós estudamos isso. Nós somos da área do meio ambiente, certo? E quem está discutindo isso a nível nacional são parlamentares que eu não conheço parlamentar da área ambiental. Não tem. Eu conheço cadê os biólogos como deputado aí, que não entra, né? Eu conheço um vereador em Fortaleza que ele é biólogo. Inclusive tem repercussão nacional, porque na época lá ele usou folha seca para fazer campanha. Mas por que eu estou dizendo isso aqui? Infelizmente, vamos continuar com essa discussão, com esse tipo de postura por parte do nosso Congresso Nacional. Tem um colega da gente que ele até propôs algo que eu acho até complicado no dia de hoje, mas é fundamental para que daqui a 20 anos a gente tenha, no mínimo, uma geração que pense um pouquinho, quando for questões ambientais, algo desse tipo, a população se mexa. Tem um colega nosso, biólogo Enio, que ele estava propondo que isso chegasse ao MEC para que tivesse a disciplina de educação ambiental obrigatória nas escolas. Não biologia, porque trata dentro de biologia, mas o professor não coloca e tal. Então, se você tivesse, nem que fosse 1 hora semanal de educação ambiental a partir do 6º ano, podia ser que, quando terminasse o ensino médio, o cidadão, ou adolescente, já adulto, né, ele tivesse o mínimo de conhecimento necessário para discutir, para estar uma discussão dessa hoje. Porque não tem como. A gente tem que trabalhar algo para daqui a 20 anos ter uma mudança de postura para que... Daqui a 20 anos já era. O que tem que fazer é prender esses caras. A gente precisa meter cadeia nesses caras para estabilizar a situação. A gente está já chegando no ponto de não retorno. Entendeu? Mas no momento que a gente precisa de uma legislação penal. E tem uma outra coisa. O doente hoje precisa de legislação penal. Não tem. Nós temos um princípio também constitucional que não foi levantado até agora, mas que está lá no artigo 37, né, que a administração pública ela tem que seguir o princípio da moralidade. É uma imoralidade o que vem sendo feito por esse Congresso. Mas aí o senhor, eu concordo com o senhor, mas pedir moralidade desse Congresso, sabe? Mano, nem nos meus melhores sonhos
Pedir moral daqueles caras. É nesse sentido, Alexandre. Não dá. Né? Antes pedir uma mão de cada. Aliás, a COP sem Belém, para mim, também é uma. Eu não sei o que pensaram quando escolheram Belém para ser sede da COP. Porque é a mesma coisa que escolher Auschwitz para discutir, fazer um congresso sobre direitos humanos, sabe? Não dá. O Pará é um desastre no meio do Brasil. Exatamente para chamar atenção a isso. Né? Veja, isso é um Se foi essa estratégia, está valendo. E você cobrar moralidade hoje de parlamentar parece piada. Mas Veja onde nós chegamos. Triste, hein? Vocês falaram... Eu posso fazer uma pergunta para o Robertinho? Deixa eu só fazer uma menção aqui. Quando o Henrique fez a leitura ali, mencionou a questão da mudança da lei da Mata Atlântica. A lei da Mata Atlântica foi uma das leis, a única até agora estabelecida, para fazer o que a Constituição determina para aqueles espaços que a Constituição estabeleceu como patrimônio nacional. E diz ali claramente que a proteção e uso dos recursos será feito na forma de lei. O único dos patrimônios que teve lei regrando foi a Mata Atlântica, que tem uma lei especial. E veja, é uma lei agora de licenciamento alterando uma lei especial que regula o uso de um patrimônio nacional e de um patrimônio nacional do qual nós já praticamente degradamos cerca de 90%. Então, assim, é um quadro desolador, né? Você imaginar que dentro do parlamento nem mesmo os princípios básicos constitucionais como esse servem como freio, até eu diria, para conter, né, essa insanidade que está sendo traduzida em projetos de lei como esse. Professor João, só para complementar, pode falar aí, você pode ver que na Constituição, quando determina os patrimônios naturais, e não coloca o Cerrado. O Cerrado foi excluído. O Cerrado não entrou. Não entrou. E eu acho que nem a Caatinga, se não me engano, nem a Caatinga. E eu posso só fazer uma pergunta para o Roberto. Deixa eu pegar um adendo antes de você passar, porque olha só, tem uma coisa importante aqui, que inclusive é no artigo 4. Você falou que não tem, não foi mencionado Cerrado, não foi mencionado nada. Mas se liga aqui no artigo 4. Ó. Eles não definiram exatamente os critérios mínimos. E exatamente por isso você vai passar. Para quem? Para os estados e municípios. Deixa eu dar só um exemplo para a galera, para a gente continuar. Há pouco tempo, aí, um deputado aí, que estava macumunado com resorts, etc., queria transferir a área de marinha para os estados e municípios. Ora, eu sou analista ambiental da Prefeitura de Macaé. E eu vou explicar aqui como é que funciona quando isso é passado, quando você passa para estados e municípios. Você tem, por exemplo, uma área que era uma área de preservação. Isso eu vi acontecer com os meus próprios olhos. Uma área de preservação. De repente, algum vereador, candidato a vereador ou o próprio prefeito vão lá, arrumam a galera para invadir, invadem o local e aí invadem desordenadamente, o que é pior ainda, que ainda se fosse uma invasão ordenada que pudesse passar o carro de lixo, etc. Não, nem isso é. É um monte de lote, tudo a moda caceta e por aí vai. Depois você não tira mais. Aí entra o Ministério Público, entra contra a Prefeitura, se faz um TAC, se faz um termo de ajuste de conduta, fica elas por elas, o vereador, por sua vez, promete que vai asfaltar, nem esgoto passou ele, o cara ataca asfalto, e aí ganha os votos, e assim é eleito. Isso é quando você passa para uma gestão de estados e municípios. Tu imagina tu passar uma área de marinha para a gestão de estado e município, onde ele vai ficar com aquela área de 30 metros da praia e vai ficar ali com o manguezal. Ou seja, ou vai ser invasão para favelização, ou ele vai doar aquilo para resort, porque debaixo do pano vai ficar terra de rico. Como é Búzios, você não consegue nem chegar à praia, porque aquilo foi tudo ocupado. Infelizmente, a gente não vê aquelas praias tão bonitas, justamente porque tem um monte de casa na beira da praia ali, casa de granfino. Mas, enfim, são as duas coisas que podem acontecer. Nessa história aqui, ó, essa ausência de critério, permitindo que os estados e municípios determinem... É isso que vai acontecer. Para tudo. Vocês estão entendendo o que pode acontecer, galera? É isso. Olha essa flexibilização aqui. Robertinho, a pergunta que eu vou te fazer não é para te pegar, não. Foi o que aconteceu. É rapidinho, só para concluir. Questão. Só que foi para os estados, né? Agora vai para os municípios também. Você vê que o Mário, ele leu o artigo 225 da Constituição, você pode ver que ao final ele fala preservar para presentes e futuras gerações. O pessoal não dá muita atenção a essa frase. Porque eu pergunto para você, numa visão leiga, o que você entende por preservar para presentes e futuras gerações?
É uma preservação constante e sequencial, né? Você não pode parar com isso, porque qualquer mínima falha, você pode acabar com tudo que existe e a próxima geração não tem nem oportunidade de ou que seja beneficiar disso. Limite? Aí que a gente vai analisar. Então, eu tenho que gerar... Mas só para me falar um ponto aqui, é que eu tenho entendido tudo que tem sido defendido aqui e sou extremamente solidário à causa de vocês em defesa, quer dizer, contra essa PL. Eu só não entendi até agora, a hora que o Cabeleiro vira e fala assim, aí acabou com você, Roberto, como se eu tivesse a favor da PL, entendeu? Que eu não estou de forma nenhuma. Você tá. O Robertinho, ele é larga de conversar bobeira. Um deputado relator do agro. O fato de eu conhecer uma pessoa não me vincula. Voltem lá no episódio. O fato de eu conhecer a pessoa não me torna solidária a tudo que ela fala. Muito pelo contrário. Lá no episódio. O Robertinho falando, esse é meu deputado, esse é meu deputado. Tem claramente, voltem lá no episódio. O Robertinho é um grande latifundiário, só para entender, vai ser prejudicado. Só para entender esse final, e isso eu explicava para os alunos, porque quando a gente fala isso, a gente não pode entender que o planeta Terra ele tem recursos infindáveis, ou seja, não é para quantas pessoas estiverem no futuro. É horrível falar isso, mas é para saber quantas poderão ter. Isso é o pior. Porque como eu vou mensurar a quantidade de pessoas que podem ter no futuro para que todos tenham qualidade de vida? Porque se a gente fizesse hoje, pegar uma família média estadunidense, por exemplo, e dar para todas as pessoas no mundo a mesma condição consumerista que existe lá, os biólogos sabem muito melhor que eu, o planeta Terra já era. Então, essa questão também de se pensar o licenciamento é protetivo em função disso. Eu tenho que saber quantas pessoas podem estar convivendo ao mesmo tempo para fazer o cálculo do que a gente chama de pegada ecológica. Porque essa pegada ecológica tem que estar dentro da estrutura jurídica. A estrutura jurídica não pode ser por si só. Essa conta já está estourada há muito tempo. Há muito tempo. Nós já passamos do limite. A conta tá estourada, caralho. Então, essas futuras gerações... Já entrou no cheque especial e estourou todos os cartões, não tem. Justamente. Isso que o Saraiva tá falando. É a Amazônia queimando mais mora no meio do mato sem acesso a nada. A Amazônia queimando antes. A maior seca da Amazônia é agora. Tá acontecendo a maior baixa do rio da Amazônia desde que existe, entendeu? Os efeitos já estão acontecendo aí. A conta já chegou. E tem uma outra coisa também que eu recebi, até eu tava conversando com uma pessoa no direct, no Instagram, ontem ainda, por causa de tudo que aconteceu, e a pessoa me questionou assim, ela falou, Pido, mas não vai ser de uma vez que vai liberar, e aí de repente vai construir mega produções que vai devastar tudo. Eu falei, não, realmente, vai ser uma aqui, outra ali, esse ano. O ano que vem, vai ser uma aqui, outra ali do lado. Aí no outro ano, sobrou um espacinho ali, vai ser outra aqui, outra ali. Daqui 20 anos. Daqui 30... Se essa... Entendeu? A coisa se torna uma progressão. A coisa se torna uma progressão. Esse negócio é quase retroativo, tá? Vocês viram a parte que se aplicam aos processos em andamento. Então, não é também. Pode anular o que já rolou. Tudo que está em pauta agora já vai terminar a fase, que isso é uma bobagem, que as fases do processo administrativo são muito voláteis, e já vai se aplicar a nova lei. Então, assim, isso tem um impacto direto em um monte de problema que está acontecendo agora. Ou seja, quem estava devendo um licenciamento, alguma coisa do tipo, isso vai gerar anulação de multa. Vocês imaginam quantas multas vão ser anuladas com... O cara está dentro da lei. Por autodeclaração. O cara vai fazer uma autodeclaração e ele vai se livrar da multa e do processo por uma autodeclaração. Digo mais, muitos processos criminais serão anulados. Por quê? A gente não está falando coincide muito a infração administrativa com a infração penal, com crime. A gente não se tá deixa de ser crime, retroage. Então vai ter um monte de processo judicial anulado. Já é difícil condenar o crime ambiental, né? Essa é a segurança mas jurídica. Réu, segurança jurídica para o criminoso. O criminoso, é claro. Como é comum. A gente nem entrou ainda.